Olá, o tema da aula de hoje é competências empreendedoras. No mundo dos negócios existem muitos mitos sobre o sucesso empresarial. Algumas pessoas costumam dizer que as pessoas bem-sucedidas nos negócios têm sorte, outras que essas pessoas nasceram com um dom natural, já foram predestinadas a terem sucesso nos negócios. Mas, na realidade, o que nós temos na área de negócios é um conceito de competência. Ser competente é produzir resultados. Se você produz resultados na medicina, você é um médico competente. Se você produz resultados na área de negócios, você é um empreendedor ou um empresário competente. Muito importante, antes de mais nada, nós definirmos o que é uma competência. Vamos dar uma olhada no conceito que foi definido por Lyle Spencer sobre competências. Competência é uma característica marcante de um indivíduo que está relacionada casualmente a um critério, referência e/ou a um desempenho superior em uma situação de trabalho. Esse conceito de Lyle Spencer como um todo é bastante complexo. Para que possamos entendê-lo, é necessário dividi-lo em algumas partes. Vamos entender a primeira parte. A primeira parte diz o seguinte: uma competência é uma característica marcante. O que quer dizer isso? Significa que é uma coisa que a pessoa tem e que você pode prever, em função dessa característica da pessoa, como ela irá se comportar numa determinada situação. O segundo ponto é causalmente relacionada, ou seja, existe uma relação causa-efeito. A pessoa faz uma determinada coisa que leva ela a ter resultados na sua profissão ou na sua função. E o terceiro ponto importante no conceito de competências é precisamente critério, ou seja, como é que eu sei que uma pessoa tem um desempenho melhor do que a outra? Eu preciso ter um critério para avaliar isso. Por exemplo, na área de negócios eu posso medir isso através do lucro que a pessoa produz para a sua organização ou pela quantidade de novos produtos que são lançados no mercado. Se eu fosse trabalhar na área de educação, eu poderia dizer que um professor competente é um professor que consegue atingir determinados objetivos em termos de ensino com os seus alunos e que isso pode ser medido de uma determinada maneira. Vamos ver a origem dos estudos de competências. O estudo de competências, ou melhor, o termo competência, foi cunhado inicialmente em 1959 por Robert White. E ele definiu esse conceito como a maneira como determinados organismos interferiam no meio ambiente. Em 1973, o psicólogo norte-americano David McClelland deu uma outra conotação ao termo competência. Ele começou a estudar os processos de recrutamento e seleção de pessoas que iriam trabalhar para o Departamento de Estado americano e notou uma coisa bem interessante, que nem sempre os testes utilizados para a seleção de funcionários conseguiam prever como seria o desempenho deles na prática. Publicou então um artigo revelador, no qual ele dizia o seguinte: a questão não é tanto avaliar a inteligência das pessoas, mas avaliar a competência. E aí ele definiu o termo competência no contexto de trabalho. De onde veio esse conceito que McClelland cunhou em 73? Na realidade, ele começou trabalhando em cima das pesquisas realizadas por um outro psicólogo, John Flanagan, que havia feito um trabalho na década de 40 para a Força Aérea Americana. Naquele período, os oficiais americanos estavam interessados em saber por que alguns pilotos de caça tinham um resultado melhor do que os outros. Flanagan então começou a realizar uma série de entrevistas que envolviam avaliar o que ele chamou de incidente crítico, situações críticas que tinham que ser resolvidas. Ele entrevistava esses pilotos, por exemplo, como eles haviam resolvido uma determinada pane no seu avião ou como eles tinham se comportado durante uma determinada situação de combate. Flanagan notou o seguinte: existia uma diferença entre os pilotos bem-sucedidos e os outros. Os bem-sucedidos faziam as mesmas coisas nas mesmas situações, e isso levava eles a terem resultado acima da média. Enquanto que os outros pilotos precisamente não faziam essas determinadas coisas, e isso levava eles a fracassarem nas suas missões. Flanagan concluiu o seguinte: existe relação causa e efeito entre o que se faz numa determinada profissão e um desempenho acima da média. E ele denominou isso incidente crítico.
Os estudos posteriores de Flanagan abordaram vendedores, contadores e diferentes profissões saindo da área militar. Esse conceito foi bastante utilizado em processos de recrutamento e seleção de pessoas durante os anos 50, mas de certa maneira caiu numa espécie de esquecimento. Como eu já falei, McClellan, em 73, retoma o conceito de competência e usa precisamente a técnica do incidente crítico para mapear competências. Em 1982, McClellan participou de um estudo específico sobre empreendedores, financiado pela Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos. O objetivo desse estudo, que durou 5 anos, era entrevistar empresários de reconhecido sucesso e empresários que tinham um desempenho mediano, e saber exatamente qual era a diferença entre os dois. Em outras palavras, quais seriam as competências empreendedoras. A equipe do professor McClellan entrevistou empresários de sucesso em países de 3 continentes, na América do Sul, na Ásia e na África, exatamente para saber quais eram as competências decisivas para que o empresário pudesse ter sucesso em países do terceiro mundo. A partir daí, eles conseguiram elencar um conjunto de competências. Posteriormente, essas competências sofreram uma revisão por parte de Lawrence Cooley, e se gerou o que se chama modelo de competências genérico para empreendedores, sobre o qual nós iremos conversar hoje. As competências têm uma estreita relação com a personalidade humana, portanto, falar em competências significa falar em diferentes níveis de competências relacionados com a estrutura da personalidade. Vamos dar uma olhada nisso. No nível mais profundo da personalidade, nós temos o que nós chamamos de traços e motivos. Um traço de personalidade é uma característica específica da pessoa.